Olá, boa noite. Que alegria ter vocês aqui. Oi, Vanessa, doutora Lívia, Grazi, Tatiane, Lapidando Almas, boa noite. Andressa, Daniele, doutora Thalita, Dornelas, Lu. Que alegria, que privilégio, né? Hoje, assim, estou super ansiosa por essa live, porque com certeza vai ser muito especial. Tendo Nossa Senhora, né? Como inspiração, não tem como não ser diferente. Ah, obrigada! Ai, ai, vamos lá. Vou chamar a doutora Thalita. O Instagram ainda tá avisando, né, o pessoal. Se vocês puderem já me avisar como está o meu som. Agora cortou minha cabeça. Olá, querida. Oi, Tudo gente, bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Que bom tê-la Nossa, por aqui. tá aqui, tô vendo várias pessoas conhecidas aí. Que legal, fiquei Ah, feliz. que legal. Que bom. Se puderem nos avisar como tá o som, né? O meu, da doutora Thalita, É por verdade, é favor. bom. Isso aí. A gente falou um minutinho pelo WhatsApp, eu ouvi teu sotaque e disse, ai, que delícia. Ah, Ai, é muito bom. avião Então, vai ter que ficar virado ou ele tem que ficar assim? Não tô entendendo. eu tô te vendo retinha. Ah, você tá me vendo retinha? Beleza. Aham. Tá se vendo torta? Não, acho que então tá ok. Ah, legal. Não, gente, que bom. Tem Nossa, bastante quando gente entrando ainda, né? Fiquei eu muito vejo. feliz com a repercussão, assim. A gente percebe que realmente, né, é um tema que a gente precisa falar e os corações estão sedentes por isso, né? Por essa visão diferente de fera. Oi, Gerus, minha paciente, que eu aprendi muito com ela também. Que bom que ela tá aqui já. Ah, que legal. Foi também de uma paciente minha, né? Deixa eu me apresentar, gente. É, Isso. Meu nome é Thalita Mello, sou ginecologista aqui em Belo Horizonte. Eu tinha um anseio muito grande na minha vida de poder atuar profissionalmente junto com a minha religiosidade, com a minha fé. E isso é muito difícil porque a medicina e a religiosidade, elas são contrapontos. E durante a minha faculdade, a minha residência, eu tentei, de alguma forma, fazer condutas dentro da minha religiosidade, dos princípios éticos e morais que eu acredito, mas não fui muito bem aceita. Então, eu tinha esse grande sonho de poder realizar isso de certa forma. E depois que eu me formei, eu fui vendo que era possível fazer isso sim. E acabou que eu fui pedindo para Deus, Deus, como é que juntar essas duas coisas, né? E ele foi me mostrando através das próprias pacientes que foi me trazendo essa demanda para mim, né? Então, o que acontece é hoje dentro da ginecologia, um casal que está tentando engravidar, ele não tem, a medicina só tem a oferecer praticamente a fertilização, né? Quando o casal não consegue a gravidez, então ele vai no ginecologista, ele fala, daqui a um ano você volta, você não consegue, ele pede aquele monte de exames, e não descobre a causa ou alguma coisa que não dá para tratar e sempre encaminha para fertilidade. Então, eu comecei a receber essas pacientes aqui no meu consultório dizendo, mas eu não quero fazer fertilização. Então, você tem que me ajudar, Thalita, você precisa me ajudar. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar, então. Acho que chegou esse meu momento, então, de poder ajudar esses casais. Então, acabou que começou uma demanda muito grande, né, de como ajudar esses casais sem precisar de recorrer a essa fertilização, a esses princípios da reprodução assistida. E eu fui aprendendo com as pacientes muito sobre a intercessão de Maria, né? Eu tenho, assim, inúmeros relatos da ação da intercessão de Maria nessas gestações. E eu acho que eu poderia até escrever um livro. Isso, eu acho que tem são tantas histórias. Eu sei que tem muitas aqui, pacientes que estão aqui nessa live, que eu estou vendo subindo os nomes delas aí, que também tem relatos muito bonitos.
Então, eu fui colecionando isso e fui aprendendo muito sobre isso, né? Então, um casal que está tentando, principalmente a mulher, essa ansiedade foi o que você colocou no post, né? São casais que já são, assim, principalmente já são muito sofridos, porque já estão tentando a gravidez normalmente há muito tempo. E a gravidez é aquele período curto do mês, assim. Então, a tentante, normalmente, ela faz, ela vive em função disso. Ela não pinta o cabelo porque ela pode estar grávida, ela não pode fazer isso porque ela pode estar grávida. Então, é quase que o ano inteiro se preparando para aquilo, aquela ansiedade toda. Então, quando eu comecei a perceber que as pacientes traziam essa referência de Maria naquela gravidez que elas conseguiram, eu fiquei muito encantada com isso, porque um dos principais atendimentos que eu fiz foi de uma mulher que tinha um grau de endometriose muito grave, e ela veio na consulta com a filhinha dela, linda. A filhinha dela tinha os olhos azuis, e é lógico que a gente sempre é linda, Tá tal. travando aqui pra E mim. ela falando assim, é uma... Tá travando? Ah, Será que é ok. só pra mim? Tá travando, gente? Tá travando. Bem, tá travando? O pessoal pode avisar aí como é que tá? Não tô te ouvindo. Acho que... Ah, será que aconteceu alguma coisa? Oi? Travou? Tá ótimo? Ah, então tá. Continua, doutora Thalita. Tá ótimo. Que bom. O pessoal tá dizendo que tá tudo bem. Ótimo. Então, Pode tá continuar. normal. Então, e essa mulher que chegou aqui com essa filha dos olhos azuis, ela relatou que aquilo era aquela filha dela que ela ter sido considerada infértil era pela intercessão de Maria. Os olhos de Maria estavam personificados naquela filha dela. E ela me disse, Thalita, quando a gente tem uma filha, quando a gente é mãe, a gente se aconselha com outras mães, a gente vivencia, né? Se identifica com outras mães. Então, quando a gente quer engravidar, a gente tem que recorrer a quem? A nossa mãe maior, né? Seguir os exemplos da mãe, então, da mãe de Deus. E são tantas frases que ela foi me dizendo, e eu falava, gente, ela é muito sábia. E eu fui percebendo isso em outras pacientes também, que esse exemplo de Maria, que Maria nos ensina, faz com que esse desejo de maternidade, esse tempo de espera, seja um tempo de espera de graças na vida desse casal. Esse tempo de espera que hoje a gente não pode nem parar no sinal, 30 segundos no sinal que a gente tem que olhar no celular, onde está todo mundo muito acelerado. É difícil você entender que esse exemplo de Maria de mansidão, de calma, de paciência, ele tem que ser feito em tudo na sua vida, em todas as mínimas ações do seu tempo. Então eu comecei a perceber isso nessas mulheres maravilhosas que entenderam que o processo de gestacionar não é só rezar, por favor, eu preciso, eu quero um filho, eu sou merecedora, mas é você se autoconhecer, seguir os exemplos de Maria. A paciência é o primeiro ponto deles, né? O ato de esperar, a espera, o que essa espera me torna uma mulher melhor, o que essa espera me faz ser uma mãe, uma esposa melhor, uma mulher mais solidária no meu trabalho, mais paciente. E eu me lembro muito de um outro caso muito interessante, que é de Nossa Senhora das Graças, uma paciente muito querida que eu tenho, que ela não queria engravidar naquele momento. Ela estava querendo muito passar por um concurso dos sonhos da vida dela, estava estudando muito, ela não queria essa gravidez, não queria uma gravidez naquele momento, e ela acabou engravidando espontaneamente. Mas o que aconteceu com essa gravidez? Durou uma semana e acabou que ele virou um anjinho, esse bebê. Durou um pouco, foi pouco tempo. Mas essa mulher, essa paciente, ela era tão devota à Nossa Senhora das Graças, ela tinha até uma Nossa Senhora muito igual a minha que eu estou usando aqui. E ela, nessa perda desse bebê, ela não ficou triste. E eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas, às vezes, que passaram com o bebê não conseguem entender isso de certa forma. Ela me ensinou muito sobre essa graça, a graça da maternidade. Quando você consegue estar em estado de graça,
como ela não queria essa gestação, mas o fato dela ter engravidado, ela se tornou uma mulher cheia da graça de Deus. E ela ficou tão encantada com aquele estado de graça que ela estava vivendo, que apesar dela ter pouco tempo de gestação, aquilo foi transformador na vida dela. A maneira com que ela mudou, ela falou assim, Thalita, eu sou super devota de Nossa Senhora das Graças e eu não entendi o que era a graça da maternidade. A graça da maternidade, quando ela vivenciou, naquele momento ela estava gestante, mas depois, quando ela perdeu o bebê, ela se sentiu agraciada pela sensação, pela permissão de ter sido gestante aquele pouco tempo. Então, essa graça de Maria, eu achei muito lindo dela, ela entender que nós devemos ser graças, ser bem-aventuradas. E essa graça que ela tem, me falou muito, eu achei muito interessante, foi que o que a gente faz? Todos os dias a gente reza Ave Maria cheia de graça. Qual é a graça que nós temos, nós, as tentantes, têm? Qual é a sua vivência de graça, de exemplo de Maria? Qual é a graça? Eu até queria que vocês colocassem, o que vocês entendem como estar em estado de graça. E remete muito à questão do Ângelus, que também foi uma outra paciente que sempre falou isso para mim, que ela falou, Thalita, eu rezo o Ângelus todos os dias. Depois que ela engravidou, ela disse, nossa, esse filho, ele é um Ângelus diário que eu rezo. Não sei se vocês sabem que é o Ângelus. Alguém sabe aí o que é o Ângelus? Alguém reza o Ângelus aí? Quem coloca aí? Eu rezo o Ângelus aí. Então, o Ângelus, gente, é o sim de Maria, né? O sim de Maria, você reza ele várias vezes ao dia. Pedir esse estado de graça é dizer sim, anjo. Eu aceito sim, eu estou dizendo sim. Você se dizer sim para Deus. Esse sim para Deus não é só sim gestacional, de sim, Deus, eu quero engravidar. Mas sim, anjo, eu permito que se faça a graça em mim. Na hora que eu acordo, que eu rezo o ângelo 6 horas da manhã, no meio para abençoar todo o meu dia, na metade do meu dia, no final da noite, eu estou dizendo sim, eu aceito o dia inteiro. E essa paciente também, ela tinha assim, um caso muito grave de infertilidade. E ela foi me contando essas bênçãos de dizer sim nessas orações do Ângelus. E eu falo para meus pacientes, o antes é uma oração tão curtinha, gente. A gente pode rezar muito rapidinho. Você pode colocar ali no áudio, ou impresso, ou no seu celular para poder avisar. Esse poder do Ângelus de você entender o sim. Esse sim é o sim que a gente tem que dar todos os dias. Não é o sim da gestação, e sim é o sim que você aceita que se faça em você. O fiat de sim, né? Sim, eu aceito, Deus, que se faça em mim a sua vontade. Então, eu queria muito que vocês entendessem que o sim de Maria gestacional é um sim diário. É o sim que você fala, sim, eu entendo, Senhor, eu estou à sua espera. Sim, eu vou ser, como exemplo de Maria, eu vou ser mais bondosa hoje, eu vou ser mais caridosa, ou eu vou ser cheia da graça. Né? Então, esses são alguns dos exemplos que eu posso citar dentro da minha vivência profissional, que as pacientes têm me ensinado muito com relação a isso. Mas eu posso comentar alguma coisa? O que você quer falar? Muito bem. Obrigada, gente. Eu tô travando um pouco, tô tentando resolver, mas pode continuar falando. Vou colocar um fonezinho. Tô te ouvindo com bastante dificuldade, consigo pegar alguns pedaços. Mas pode continuar, que eu vou resolver aqui, tá? Tudo bem. Entendo. Então, essa graça, como eu estava falando, do Ângelus, é muito interessante. E eu queria muito que vocês entendessem que Maria, esse exemplo de bondade, esse exemplo de Maria, é o exemplo primeiro de como você vive como mulher. A maternidade, antes de você ser uma mãe, você é uma mulher. Esse exemplo de Maria. E a gente tem dentro da história várias Nossas Senhoras, inclusive eu tenho várias Nossas Senhoras aqui. Eu estou dentro do meu consultório, gente, estou trabalhando até agora. Eu tenho aqui, vou mostrar algumas para vocês.
Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, né? Nossa Senhora Aparecida é uma das que a gente mais conhece como uma Nossa Senhora que intercede pelas tentantes. Então, assim, eu tenho várias e várias. Eu tenho várias aqui no meu consultório, grandes, pequenas, tenho grandonas, bonitas, tenho todas personalizadas, enfim. Todas essas Nossas Senhoras que eu tenho são presentes de pacientes que me ensinaram o poder da intercessão de Nossa Senhora Aparecida, né? Não sei se vocês conhecem a história de Nossa Senhora Aparecida. Vocês conhecem a história de Nossa Senhora Aparecida de Tentantes? Tem outra. Então, deixa eu ver se alguém conhece a história de Nossa Senhora Aparecida. Não sei, alguém conhece? Por que Nossa Intercessora das Tentantes? Não sei. O que acontece? Nossa Senhora Aparecida tem uma história muito linda com a princesa Isabel. Você conhece isso, essa história? Você está me ouvindo? Não sei se você conhece. Imagina a princesa Isabel, gente. A princesa Isabel era muito importante naquela época ela ter filhos, né? Herdeiros para suceder o trono. E princesa Isabel já tinha alguns abortos. Ela tinha alguns abortos já. Então, ela conseguiu levar uma gestação até o final da gravidez. Parto. Aconteceu uma intercorrência muito grave e os médicos assistentes tiveram que matar aquele filho no parto. Não vou dizer como, porque não precisa dizer, mas era uma técnica antiga da medicina, da obstetrícia, que para salvar a mãe precisava, infelizmente, matar o bebê para poder não sacrificar o bebê em função da vida da mãe. E a princesa Isabel, ela sofreu esse maior trauma obstétrico que pode existir por uma mãe, né? É você perder o seu filho, né? Ver ele sendo morto naquele momento para resguardar a sua vida. E diante disso, Princesa Isabel ela ficou extremamente emocionada, tocada, com muita fé. Ela, logo em seguida depois, foi descoberto nosso ela já morava aqui no Brasil. Foi descoberto Nossa Senhora Aparecida, como vocês sabem, a maneira como aconteceu. Então, a princesa Isabel, muito católica, ela mandou construir uma capela para Nossa Senhora e todos os dias ela se dispunha em lá rezar, pedir a intercessão de Nossa Senhora por essa próxima gestação dela que ela queria tanto. E assim foi feito. Ela engravidou de Dom Pedro I e durante Dom Pedro I também, durante o parto, teve algumas complicações. Mas, enfim, ele nasceu. E em honra e glória a essa gestação, a princesa Isabel ela acabou mandando fazer o manto negro de Nossa Senhora com pedras preciosas e a coroa de Nossa Senhora em agradecimento por essa gestação que ela proporcionou. Vocês sabiam disso? E você, não sei se vocês sabem, quando você vai na Basílica de Aparecida, na Capela das Promessas, quando você entra, qual é a primeira coisa que vocês veem lá em destaque? São os bebês nascidos pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Vocês sabiam disso? Não sei se vocês sabiam disso. Acho que é por isso que eu tenho tantas Nossa Senhora Aparecida aqui de presente. Mas isso também os pacientes foram me ensinando esse poder dessa ação de Nossa Senhora Aparecida na vida dessas mulheres. E não é só gestacional, como eu repito para vocês. É esse olhar de bondade de Maria, a ação do Espírito Santo dentro do seu casamento, essa relação de mãe, de mulher dentro do seu ambiente familiar, do seu ambiente. Então, quando você se enche da graça de Maria, gente, não tem como você ser transformada, não tem como você ser uma bem-aventurada para que essa gestação pode acontecer, esse amor matrimonial, ele possa gerar esse fruto, mas quando você se dispõe a ser uma mulher bem-aventurada como Maria. Vocês entendem isso? Então, assim, eu queria muito passar essa mensagem. A gente tem pouco tempo, né? A gente só tem uma horinha. Eu queria muito passar essa mensagem de que Maria ela é intercessora como um grande exemplo, não só de Maria como mãe, mas Maria como mulher, Maria como esposa, Maria como a acolhedora, né? Maria como que fortaleza nas nossas decisões, fortaleza nas nossas adversidades. Esse tempo é um tempo de
espera de autoconhecimento. O quanto vocês cresceram, vocês se tornaram uma mulher melhor, se autoconheceram nesse tempo de espera. E eu gosto muito de um livro, eu não sei se você conhece esse livro aqui. Conhece esse livro? Enfrentando a Infertilidade, uma abordagem católica. Esse livro ele tem relatos muito interessantes. Eu gostaria muito que vocês lessem esse livro aqui. E ele tem relatos lindíssimos. E um deles que eu quero ler para vocês é que, assim, aceitando, tento permitir que Deus use a minha infertilidade para fortalecer a minha fé e meu casamento e para ajudar outras mulheres. E eu queria dizer isso também, ajudar outras mulheres. As mulheres que tentam engravidar, elas são muito sozinhas, isoladas, escondidas. Eu costumo dizer que elas são escondidas. Ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de demonstrar sua fragilidade. Ninguém gosta de... Enfim. Então, todas as mulheres normalmente têm esse recolhimento pessoal. E você ter esse recolhimento no colo de Maria é tão aconchegante, é tão gostoso. Você consegue ouvir ela te acolhendo, você não está sozinha. Eu sou mãe, eu consigo te abraçar. Mas ajudar também, essa solidariedade que Maria nos ensina de ajudar outras mulheres também. Eu acho que todas as tentantes, elas têm que compartilhar esse amor com outras mulheres também, compartilhar esse amor, falar com outras mulheres também. Vamos compartilhar comigo? Seja esse canal de graça para outras mulheres que também estão tentando. Porque, infelizmente, isso que acontece, a tentativa da gravidez, a fertilidade que ainda não aconteceu, ela gera também sentimentos ruins na gente. Ela gera sentimento de inveja, na verdade, sentimento de tristeza, sentimento de quando a gente vê que outras mulheres engravidaram e a gente não. Quando a gente vê que aquelas mulheres que não queriam engravidar e a gente queria tanto engravidar. Não. Sentimento também de injustiça. Deus, por que não comigo? Por que não comigo? Por que com todas as mulheres não comigo? Esse sentimento a gente tem que se espelhar nesse espelho de Maria. Maria não faria isso. Por que com elas e não comigo? Maria não faria, nossa, Maria foi visitar a prima Isabel. Você imagina, Maria estava grávida, difícil, ela foi ajudar Isabel, ela foi ajudar. E nós, quando a gente vemos uma gestante, a gente se afasta, a gente não quer, a gente fica com inveja. Não é verdade? É isso que acontece muito. Então, a gente precisa ter esse posicionamento de acolhida, de amor, de olhar solidário com as outras mulheres também que engravidaram. Eu tenho muitas gestantes que falavam para mim, eu perdi minha amiga porque ela engravidou e eu fiquei meio com inveja com ela, não consigo mais olhar para a cara dela, eu não consigo mais conversar com ela, eu evito os lugares que ela está. Não é verdade? Esse não é um posicionamento de Maria. A gente, pelo contrário, a gente tem que estar feliz com o outro. Esse é o sentimento de Maria. Estar feliz com o outro, pois mesmo na sua tribulação, na sua dificuldade, estar feliz. Não é verdade? Então, são sentimentos que a gente tem que tomar muito cuidado para que nós possamos ser esse canal de graça que Deus nos pede. Para que, então, esse ventre, nosso ventre santo, ele possa sim gerar essa vida que nós queremos, esse fruto desse amor. E nós precisamos estar, então, permissivas a receber esse amor, né? Mas para isso a gente precisa ser essa Maria, a gente precisa dizer esse sim todos os dias e vários momentos da sua vida. Esse sim, na maneira como você abraça o seu marido, na verdade, eu vejo assim, quantos casais aqui no meu consultório, eles simplesmente têm relação sexual no período fértil. Onde é que está esse amor antes? Não existe, né? Porque não, vamos só porque estamos tentando engravidar, então nosso foco é a gravidez, então vamos ter relação nesse período. Onde é que está esse amor matrimonial que esse tempo de espera nos exige? Se a gravidez ele é esse transbordamento de amor entre o seu casamento, onde é que está esse relacionamento antes daquela relação sexual para que ele seja gerado em amor?
Então, é muito comum e eu acho que muitos de vocês se identificam sobre isso, né? E eu já vi casais até se separando por causa disso, porque eu só tenho relação com ela, ela só me procura no período fértil. Quando ela não tá no período fértil, ela não quer saber de mim, ela não me procura. Eu já vi, sim, gente, casais separando por causa disso. Então, esse exemplo de Maria, né, de todas essas ações do nosso cotidiano é que a gente tem que seguir. E esse é o meu testemunho que eu quero dar para vocês aqui no meu consultório, que eu tenho muitas pacientes, que é esse amor que faz com que, então, a maternidade ela se exerça de forma plena. E essa maternidade, não estou falando só na maternidade biológica, de gestacional. Existem várias outras maternidades e a gente não consegue enxergar. Maria, ela foi mãe não só de Jesus, ela foi Maria, mãe de todos nós. E nós não somos biologicamente filhos de Maria, nós não nascemos da barriga biológica, não é verdade? A gente tem que também ter esse olhar aberto, esse exemplo de Maria, que é mãe de todo mundo. Então, a gente tem várias formas de exercer essa maternidade. A gente tem a forma de exercer a maternidade até mesmo dos nossos afilhados, não é verdade? Os nossos afilhados também são nossos filhos. Os nossos afilhados, nós temos a maternidade de exercer. Por exemplo, eu tenho uma grande paciente minha que ela é professora infantil. E recentemente ela me mandou uma mensagem, falou assim, Thalita, olha que graça, eu quero tanto ser mãe. E Deus está me dando essa oportunidade de ser mãe através dos meus filhinhos, dos meus aluninhos na escola. E eu tenho a oportunidade de passar a maior parte do tempo mais que os próprios pais deles. Eu tenho essa oportunidade de ser mãe deles. Enxergar essa positividade, entende? Nessa maternidade não explícita que a gente tanto deseja, de gestacionar. Porque a maternidade, gente, ela não é uma maternidade biológica, não é mãe quem só gesta. A gente sabe que existe uma diferença entre ser mãe e ter filhos, né? Ter filhos é ter um filho. Ser mãe é muito mais complexo, envolve sentimento, envolve cuidado, envolve amor, envolve acolhida, envolve renúncia. Né? A renúncia é um dos principais sentimentos da maternidade, na verdade. Quem é mãe aí sabe disso. Então, eu queria entender que você... E temos adoção, nós esquecemos de falar da adoção principalmente. E esse livro aqui fala lindamente disso. E a gente tem várias... As lives que a gente tem aqui gravada no Divino Nascer também, falando sobre essas outras formas de maternidade. Que nós que estamos abertos à vida, nós precisamos entender que esse exemplo de Maria que nos deu de ser mãe de outras formas também. Então... eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso, refletir. Refletir é parar e ouvir. Eu vejo que muita gente só pede, mas eu rezo tanto, eu já fiz o texto de... Tá, eu já fiz cenáculo com Maria, eu já fiz 9 meses, aquele livro, 9 meses com Maria. Eu já fiz tudo isso, mas você já parou escutar, ouvir? O que ela tem para te dizer? O que ela rezou quando você rezou? O que ela te respondeu quando você sentou no colinho dela e disse, Maria, eu tô aqui. O que ela te disse? Né? O que ela te acolheu? Como que ela te acolheu? O que ela falou para você? Vamos ouvir, vamos silenciar nosso coração, vamos sentir o que ela tem para te dizer. Ela vai te responder. Porque nesses casais que eu atendo, essas formas de maternidade que muitas vezes eu proponho, eu falo, você já pensou sobre isso? Não, de maneira nenhuma, não me serve. Não me serve nenhum tipo de maternidade que não seja a gestação biológica. Não me serve. Isso não é ser mãe. Quando a gente quer ser mãe, a gente quer ter um filho, a gente quer cuidar, a gente quer, né? Então, peraí. Então, primeiro vamos entender o que é realmente a maternidade. A maternidade é gestar, é parir. A maternidade é cuidar, é dar amor, né, viver todas essas nuances da maternidade. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso, certo? Bem, o que mais? Eu falei demais, não vi nem pergunta, comentários, não sei mais o que eu queria falar. Ah, foi muito bom, Thalita, esse olhar e assim, até expor esses sentimentos que vêm humanos, né? Porque é natural que a gente que nós sejamos desafiados, né? Quando, por exemplo, eu quero muito, muito, muito um filho biológico, ter um bebezinho para cuidar. E quando a gente vê alguém com ele, né, com um bebezinho, esses sentimentos que surgem, a gente tem que dar nome mesmo aos sentimentos, né?
E isso que tu falou foi perfeito, assim, porque é olhar para nossa humanidade, mas não ficar parada nela, porque se a gente para na nossa humanidade, realmente os nossos pecados, as nossas dificuldades, a nossa própria natureza, vai nos tirando desse estado de graça, né? Que tu É, comentava no começo, que nós precisamos estar em estado de graça. E nada é, melhor do que uma boa confissão, né? Participação na missa, para que a gente seja um canal mesmo limpo, né? E cheio de Deus, porque só se a gente estiver do lado da boca de Deus para a gente ouvir ele falar. E realmente isso acontece. Às vezes a gente fala e não escuta. Mas eu rezo tanto. Campos do blog Ser Mãe, foi aham. muito forte, assim, porque ela também viveu esse tempo de espera. Foram 6 anos tentando fazer tudo que era moralmente aceito, né? Pela igreja exames e enfim, até que quando ela realmente parou, no caso dela foi assim, ela disse, não, agora chegou a hora de eu voltar para o meu lar. Ela parou de trabalhar fora, ganhava mais que o esposo, enfim, tinha um trabalho assim muito bom, né? E ela disse: não, agora eu vou voltar para o meu lar. E quando ela voltou, ela engravidou porque ela entendeu onde ela deveria estar naquele momento. Né? Ela ouviu naquele momento, essa é a história dela. Mas também de nós encontrarmos onde está isso. De repente, algo nos trava, né? Será que tem alguma coisa na nossa história? Até na gestação da nossa mãe, das nossas avós, tem tanta coisa que vem, que nós trazemos, né? Eu falo muito sobre isso aqui no Divino Nascer, já fiz algumas lives sobre isso. Mas é Eu vou porque isso é muito real, né? É muito assim, meu Deus. A gente vai encontrar um nozinho para te desmanchar esse nó. E quem melhor que Nossa Senhora, né? Para ajudar a gente a desatar esses nós. Justamente, eu vou contar a minha história pessoal, então, já que a gente tem uns Eba! minutos. Ah, eu sou casada há 5 anos com o Léo, da banda Dominus. Muita gente que tem mais de 30 anos conhece o Léo da banda Dominus, é uma banda Uhum. católica que tem 35 anos já. E a gente sente que tem uma missão muito grande, né, como casal. E assim que a gente começou a tentar a gravidez, é, eu senti que eu precisava ser portadora da mãe de Deus. E aí veio no meu coração que eu precisava falar mais da mãe rainha. Mãe rainha de Suestá, a visitadora dos lares. Então, eu comprei uma visitadora, montei um roteiro lá no meu prédio no WhatsApp, quem quer participar, tal, não sei o quê, e montei esse roteiro. Até que um dia ela chegou na minha casa. Quando ela chegou na minha casa, eu fiquei muito feliz, né? Tava muito plena, muito feliz que eu ia receber essa Nossa Senhora. Ela tinha passado várias vezes, mas nesse dia especial eu estava muito ansiosa pela chegada dela. E eu estava no meu período e aquela oração assim à noite, eu me entreguei mesmo, mãe, rainha, você que é mãe, me entreguei naquele momento e naquele momento eu engravidei pela primeira vez. E foi lindo, foi maravilhoso, foi pleno, foi mágico, foi assim, aquela sensação que eu nunca tinha tido na vida. E, enfim, isso foi no final do ano. Quando foi no dia 1º de janeiro, após o Réveillon, aquela alegria toda, e também foi um dia de Maria, né? Eu descobri que meu bebê virou um anjinho, né? E assim, aquele momento desabou. Como? Por que comigo? E aí vem o que vocês sempre perguntam: por que eu que sou médica, eu que sei tudo de fertilidade, eu me preparei para isso. Eu sabia exatamente o dia, aquele dia que a senhora estava em casa, aquele foi o presente que ela me deu. Como assim? Eu perdi esse presente. Como eu não sou merecedora disso tudo, então a gente vem aquela sensação de impotência, de injustiça, de negação, de tristeza. E eu me senti dessa forma também. E mais ainda, né? Eu não se me sentir acolhida. E eu sei que vocês já falaram de outras lives, esse não é o momento, mas a sensação de que quando a gente perde um bebê, assim, né? A gente tem um aborto, alguma coisa assim, as pessoas acham que você perdeu, tipo, um celular. Tipo, não se preocupa, você perdeu, daqui a pouquinho você arruma outro.
Eu me senti assim, como médica, eu comecei a procurar causas biológicas, porque é o que vocês fazem quando vocês estão tentando engravidar e não conseguem. Todo mundo começa a pesquisar mil coisas na internet, eu tenho alguma coisa, esse médico não descobriu. E eu não conseguia entender o porquê que eu tinha perdido aquele bebê, porque estava tudo certo, eu tinha feito tudo que a medicina me oferecia, estava tudo ok, eu rezava meu marido, aquela coisa linda, né? Como é que isso era injustiça? Então, eu, na primeira perda minha gestacional, eu fiquei muito abalada, não conseguia entender. Mas, enfim, estudei mais coisas, fui tentando descobrir os meus diagnósticos. Eu descobri que eu tenho uma trombofilia, que era um diagnóstico médico. Mas, enfim, e eu continuei depois de um tempo, tentando me restabelecer emocionalmente. E eu fiquei um bom tempo sem conseguir a gravidez, mais de um ano. E nesse tempo foi que eu comecei a descobrir exatamente isso que eu estou falando para vocês. Quando eu falo para vocês é porque eu vivenciei isso. Deus me fez esse tempo de espera a me amadurecer de uma forma com que eu pudesse ajudar outras mulheres. Aquela perda foi tão marcante na minha vida que eu falei que eu nunca ia permitir que eu pudesse evitar que outras mulheres passassem por aquilo. E aquilo me motivou a estudar de uma forma a fertilidade que é incessante. Quanto mais eu estudo, mais eu tento buscar novas formas de promover com que nenhuma mulher passe por aquilo que eu passei. E a minha forma até de conduzir profissionalmente uma mulher que chegava para mim em perda gestacional, eu aprendi assim na minha faculdade. Eu aprendi, olha, uma mulher que teve uma perda gestacional é uma cromossomopatia. Ela perdeu por uma alteração cromossômica, ela faz parte de uma estatística de 30%. Então você diga para ela, olha, eu sinto muito, você faz parte de uma estatística. Como assim? É uma vida, na verdade. E a gente que é tão defensoras da vida, quando a pessoa perde uma vida, as pessoas batem nas suas costas e falam, ei, tudo bem, daqui 2 meses você arruma outro. Tipo, ignora essa perda gestacional. E aí eu fui entender o quanto essas mulheres que perderam seus filhos também são anônimas, são sofridas, muito sofridas, que ninguém consegue entender. Então, eu comecei a mudar a minha forma de entendimento, a minha forma de abordar essas mulheres, de poder conseguir. Então, mas enfim, nesse período também que eu engravidei, a minha melhor amiga também engravidou. E aí vem aquele sentimento, poxa, ela engravidou. Ela vai ter um filho da mesma idade do filho que eu não teria. E aí também gerou uma grande. Quando ela ganhou o bebê, eu fiquei muito assim, angustiada, eu não consegui ir lá. Na primeira vez eu não consegui, eu realmente não fui, eu consegui, não consegui. Não conseguia ver aquele bebezinho que teria a mesma idade gestacional que a minha. Bem, o tempo passou, eu me restabeleci, rezei, confessei, meu marido, a gente pedi a intercessão para que me mostrasse se era um menino ou menina, era uma menina, dei um nome, batizamos. E aí foi chegando outubro, isso aconteceu ano passado, aí outubro do ano passado, eu falei, nossa, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida das Tentantes, tudo que eu estudei, que os pacientes me ensinaram, intercessão de Nossa Senhora Aparecida, eu vou novamente, vou para Nossa Senhora, vou pra Aparecida. E aí, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu estava em meu período fértil, disse novamente, eu vou ser agraciada. Eu tenho certeza, eu rezei muito, eu me preparei para isso, eu estou pronta, eu estou plena, eu estou isso. E engravidei pela segunda vez. Já sabia que tinha trombofilia, tratei a trombofilia e estava certa de que aquele era o meu momento. E aquele era o meu momento, mas não era o meu momento. Era o meu momento da minha gestação. Sim, eu tenho outra filha no céu, mas não era ainda aquele momento da minha gestação biológica. Mas dessa vez foi muito diferente. Todos esses anos que eu vivenciei essa primeira perda, esse tempo de espera, me fez amadurecer de uma forma muito diferente. Me fez amadurecer de uma forma assim. Naquela primeira vez que eu descobri a minha gestação, eu me senti de uma forma, eu me senti muito madura emocionalmente. Tanto é que quando eu descobri a perda, eu não chorei assim a ponto de, meu Deus, por quê? Eu agradeci. Eu agradeci por ter vivido aqueles momentos mais felizes da minha vida, aqueles dias. Eu entreguei a minha filha, que eu também fiz estudo, nesse caso eu fiz um estudo genético dela, era uma outra menina, para saber se tinha alguma alteração. Eu entreguei plenamente a minha filha nos braços
Nossa Senhora, eu vi essa imagem, sabe? Eu tive essa maturidade de entender que a minha filha, ela só conheceu o amor. A minha filha não conheceu o pecado, a minha filha não conheceu a tristeza, ela não conheceu nada, ela só conheceu o amor. Foi só o amor. E essa é a função dos pais. A função dos pais é simplesmente promover o amor para os filhos, é levar os filhos ao céu. A função do pai é levar os filhos ao céu. E eu me sentia assim, eu cumpri minha missão. Eu cumpri minha missão e isso foi lindo. E nesse exato momento também que eu descobri que eu tinha essa perda, nesse exato eu estava no hospital, meu telefone toca, uma outra grande amiga minha me contando que estava grávida. E desse momento eu não me senti como da outra vez, me senti com raiva, me senti injusta, eu me senti feliz por ela. Eu senti feliz por ela porque eu estava plena, porque eu tinha sido agraciada pela segunda vez pela maternidade. E eu estava entregando minha filha nos braços de Nossa Senhora, mas sabe, com uma paz no coração, gente, que eu não sei se vocês já vivenciaram isso, eu estava em paz. E eu pude falar para ela, minha amiga, que felicidade que eu tenho por você. Que você possa ter essa gestação plena, essa gestação linda. E eu torço muito por você. E quando eu encontrei, eu abracei ela. Esse bebê já nasceu recentemente. Eu pude ir lá ver aquele bebezinho lindo. Eu não senti inveja. Eu senti feliz por ela. E isso foi a maturidade dessa fé, dessas orações de Nossa Senhora, né? De eu me recolher nela e falar assim, mãe, a senhora perdeu seu bebê, a senhora perdeu Jesus. Me ensina a ser forte como senhora também. Me ensina a ter essa fortaleza. Me ensina a passar por essa dificuldade quando Jesus estava sendo sacrificado, a senhora ficou o tempo todo do lado dele. Então, me ensina também a passar pelo meu calvário do meu lado. Me ensina a estar do meu lado até a minha ressurreição. Me ensina a ser assim, me dê forças. E assim, eu nessa maturidade da fé, eu fui vivenciando. Mas não acabou por aí. Logo em sequência, então, eu engravidei novamente. E aí foi o mesmo processo, fiquei muito feliz novamente. E dessa vez eu falei, sim, agora chegou minha hora, porque eu já tratei todas as trombofilias, eu já descobri também que tinha um hipotiroidismo, tinha umas deficiências nutricionais, e comecei, já estava fazendo tudo que os protocolos de medicina que eu ofereço aos meus pacientes, quem é meu paciente que sabe, eu ofereço vários princípios, que para mim existem 5 princípios da fertilidade, que é o sono reparador, o equilíbrio hormonal, o equilíbrio nutricional, atividade física e equilíbrio emocional, que emocional envolve oração, fé, o que for, depende da religiosidade da minha paciente. Esses são os nossos 5 pilares. Eu estava vivendo, eu e meu marido, plenamente esses 5 pilares. E eu engravidei de novamente e falei, meu Deus, que maravilha! Estou de novo, né? Que bênção! E aí engravidei novamente, muito feliz. O que que acontece? A terceira filha foi para os braços de Nossa Senhora novamente. E nesse dia foi um dia muito especial, que esse dia foi dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora. Nesse dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora, de Fátima. Quando eu casei, eu e meu marido, a gente foi passar a lua de mel em Fátima, em Portugal, justamente por causa de Nossa Senhora de Fátima, a qual eu sou grande devota. E ele também. E eu tive essa perda no dia 13 de maio desse ano, no dia de Nossa Senhora de Fátima, no dia em que eu ia fazer ultrassom. E esse ultrassom, eu ia ver o coração, ia ver as estruturas, e eu estava muito feliz. E eu cheguei lá com toda aquela empolgação. E o que aconteceu? Não era a minha expectativa foi novamente quebrada pela terceira vez. Mas era o dia de Nossa Senhora de Fátima. E eu não podia me render. Eu chorei muito, eu me desabei, eu vivenciei o meu luto, mas eu entendi que aquele dia era um dia especial, porque só ela que poderia me consolar naquele dia. Aquele dia foi escolhido porque naquele dia dela, a minha Nossa Senhora de Fátima, em que eu tenho tanto amor, era o dia que ela iria me consolar. Tinha que ser aquele dia. Ela estava ali presente comigo. Então eu me joguei, me lancei nos braços dela. E ela me acolheu de uma forma assim que, por isso que eu posso dizer hoje com um sorriso nos olhos, que apesar de ter tido 3 perdas fetais, eu não sou uma pessoa infeliz, eu não sou amargurada, eu não sou injustiçada. Porque em nenhum momento ela me desamparou, em nenhum momento.
Logo depois que eu saí da igreja com meu marido, a gente estava lá rezando nesse momento também de oração, de entrega mesmo. Nesse dia eu já sabia que era uma menina, porque eu tinha pedido a revelação. Também foi confirmado no teste genético que eu fiz. Nós entregamos nesse dia mesmo. O telefone toca. E quem era? Uma grande amiga minha me contando que estava grávida também. Então, nesse momento também, eu tive essa plena certeza de que eu fui usada também para poder dar essa notícia de boas novas para ela, de oferecer esse amor que ela precisava também. Muito feliz de compartilhar esse amor. E eu pude compartilhar também dessa forma. Então, graças à ação de Nossa Senhora também naquele momento, me acolhendo, dizendo: minha filha, eu estou com você, se compartilhe também da felicidade da sua amiga, das suas outras amigas também, e principalmente das suas pacientes. Quando uma paciente diz para mim que ela ficou feliz, que ela está grávida, gente, eu fico numa felicidade como ela. Eu sinto que é um pedaço de mim ali também. As meninas sabem, e eu sei que tem também as pacientes que podem falar que sim também. Eu fico muito feliz, porque essa graça de Nossa Senhora, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser falada, ela tem que ser vivida. E quando alguém te procura para contar uma notícia de gravidez, gente, compartilha essa felicidade, porque isso é lindo, isso é pleno. Compartilha, abrace com vontade, não, sabe? Se recolha nesse sentimento da inveja, da rejeição, e abrace. Aquilo é uma manifestação divina que está te compartilhando com você aquele momento. Então, e hoje novamente a gente está aí se preparando novamente, abertos à vida novamente, eu e meu marido. E estou muito feliz de estar aqui contando a minha história, essas ações de Nossa Senhora na minha vida, na vida de tantas pacientes. E eu poderia passar aqui a noite contando os casos de intercessão de Nossa Senhora que eu já presenciei aqui na vida de tantas mulheres, não só na gestação, principalmente na conquista da gravidez, mas sim nesse tempo de manifestação de grandes felicidades, de alegria nesse tempo de espera, de transformação dessas mulheres, né? Ainda vou postar, talvez daqui uns dias ainda, essa grande paciente minha que há 5 anos tentando engravidar. E 2 dias atrás, o dia que você me perguntou sobre o tema da live, ela me contou que estava grávida. E eu falei: gente, esse é o tema, porque essa paciente é a prova viva do poder da intercessão de Nossa Senhora na vida dela através dessa gravidez. Então, eu acho que eu preciso falar disso e de todas as outras mulheres que eu já atendi e que realmente se agarraram, rezaram, confiaram nesse poder de mãe, se transformaram antes de gestacionar, de ser mãe, elas já eram mães. Sabe, esse sentimento assim de sim, eu estou pronta, sim, Senhor, eu estou pronta, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então, é um relato muito lindo ainda, que eu acredito que ela vai falar também, eu quero repostar isso. Então, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. Ai, Tá que bom? lindo. Obrigada por abrir assim, o coração e contar a sua história, né? É, é isso. Eu passei por 3 perdas também, entendo o caminho, né? E como Deus vai trabalhando em nós. E essa maturidade não tem preço, né? Porque nos ensina assim a vida mesmo, a percorrer esse caminho de fé, não teórico, né? Não é uma fé teórica, é uma fé vivida. E não tem como É, ser diferente. Se a gente acredita, porque a gente reza o texto pedindo a fé, a esperança e a caridade. Quando chega a hora de viver as virtudes, a gente tem que colocar em prática, né? E ninguém melhor que Nossa Senhora como modelo de esperança, né? Eu fiquei pensando assim, desde a Anunciação hoje, né? Eu tava pensando, meu Deus, quanta esperança! Porque imagina, ela não era casada, naquele tempo era algo muito, né? Nossa, Nossa, é, era muito, muito triste, assim. Ela poderia ter sido apedrejada. Então, quanta exatamente. fé e quanta esperança, né? E nesse coração de mãe e humilde mesmo, né? E a esperança da ressurreição, como que ela permaneceu diante da cruz, né? Em pé, em pé. Exatamente. É. E a gente Sempre tem que olhar para ela como modelo, né? Na vida dela, como ela viveu cada momento. E é assim que a gente tem que viver, com essa esperança de Nossa Senhora mesmo. E acreditar, né? Nossa, tudo é possível, tudo é possível. A gente precisa reavivar a nossa fé. Não dá para viver uma fé assim, meia boca,
Não, é verdade. A entrega tem que ser plena, a obra tem que ser Uhum. completa, né? Se for morno, te vomito, não é isso? Então, assim, precisa ser plena, ser completa mesmo. Mas é isso, gente. Eu programei 1000 coisas, olha os meus desenhos, e não falei nada daquilo. É assim. Esses rascunhos bonitinhos. Eu programei e tal, enfim, mas eu acho que era isso que eu tinha que falar, não sei. Ia falar de todas É. as virtudes, os detalhes das virtudes de Nossa Senhora, mas acabou que não falei, mas enfim, acho que Eu fica. também tinha pensado nisso. Mas isso assim, ó, isso é fácil encontrar, né? Tem o É, livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria de São ah, Luís Maria esse livrinho. Gente do céu, eu tava olhando ele hoje. É maravilhoso porque ele fala de cada virtude de Nossa Senhora, como que ela viveu. Nossa, tem revelações assim profundíssimas. Isso a gente encontra. Agora, esse testemunho, essa fé vivida assim, a gente não encontra nos livros. gente, é muito Ó, a doutora bom. Thalita, tem gente dizendo que escreve logo esse livro. Eu também acho. Olha, eu não sei se vocês conhecem o doutor Glaucio Nascimento, que é um obstetra muito famoso, ele é de Recife. Ele escreveu um livro, né? Os Milagres que a Obstetrícia me proporcionou. E gosto Hum. muito dele, sou amiga dele. E ele é um obstetra muito católico, muito devocionário a Maria também. E ele escreveu esse livro muito interessante. E eu acho que vale a pena começar a colecionar essas histórias, gente. São muitas histórias. Assim como eu falei, eu passaria aqui a noite inteira coletando as histórias de várias pacientes e de muitas que estão aqui, que eu estou vendo aqui, que tem também histórias belíssimas para contar. E sendo que muitas dessas Nossa Senhora foi vocês que me deram aqui. Então, a Dr. Glaucio, as pessoas conhecem ele. Então, é isso. Obrigada. Eu Ai, acho que legal, eu não conheço. Vou até anotar aqui para depois. tá Nossa, é bom. muito importante. Como é importante a gente encontrar profissionais assim que, né, católicos de verdade, fiéis. Isso é muito importante. Nossa, que Deus te abençoe muito, 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 muito. Que é mais do que é uma missão mesmo, né? E É isso. levar a fé. Eu falei, coloquei no post, consultório com certeza tem cheirinho de céu. Tem muitas pessoas. Mas é Ai, tem alguém que tem alguma pergunta? De repente a gente tem 8 minutos. Mais isso. live. A gente vai salvar essa live, sim. Depois a gente É, coloca no canal do YouTube. eu tentei ser bem concisa, mas resumindo, acho que é isso que eu quis deixar a mensagem. A gente precisa ser Maria no nosso dia a dia, ser Maria nas nossas relações pessoais, familiares principalmente, e deixar e fazer agir o seu sim, que Deus possa fazer agir em você. Esse exemplo de Maria, que com certeza serão todas santificadas e essa maternidade vai ser vivida para vocês. Então, acho que acabou, né? Uhum. É isso. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Deus te abençoe, tá? E Deus abençoe cada uma também que está ouvindo, que Nossa Senhora interceda em especial a todas vocês que estiveram aqui ao vivo e quem estiver também, né, ouvindo em outro momento. Tá, joia. Obrigada. Tchau.